Oi, mais uma aula sobre tema da semana, né? A aula da realidade, análise de temas aí para os meus queridos alunos. Então, desafios para a garantia do acesso à internet do Brasil é o tema da nossa semana, é um tema do eixo tecnologia. E olha só que legal, nós temos mais uma vez a palavra desafios, né, que nos leva a pensar numa tese por responsabilização, ou seja, as causas do problema. Então, só olhando aí, né, desafios para a garantia do acesso. Então, é importante ter acesso, né, à internet? Sim, é importante. E aí eu também penso que a gente também pode fazer, né, nesse tema, não só causas do problema, né, a responsabilização, como a gente também pode fazer o contraste, gente. Estou devendo, sim, a aula, né, da tese por contraste, do desenvolvimento por contraste. Ou seja, o que é isso? É você trazer no D1 as relevâncias do tema, por que é importante garantir o acesso à internet, né? E no D2, você vai trazer justamente os desafios, o que impede, né? Qual é a dificuldade, quais são os problemas, né, para ter esse acesso, né? Qual é a dificuldade? Então, vamos lá. Então, você pode fazer das duas formas, tá? O D1 e D2 com os desafios, com as dificuldades, ou você pode trazer o contraste, né? No D1 você faz a relevância, escreve sobre a relevância da internet, da garantia desse acesso à internet, e no D2 você pode trazer, lógico, os desafios. Então, entendendo as palavras do tema, desafios, é óbvio, né, que são os obstáculos, né, a serem superados, são os contratempos, né? Garantia de acesso, né, refere-se à capacidade de conectar-se à rede mundial de computadores para fazer uso de recursos online, tá? Então, você pode substituir por utilização da rede, navegar na internet, conectar-se à rede, tá? Brasil, né? Brasil, nação verde e amarela, enfim, corpo social brasileiro, tá bom? Agora eu vou dar aqui, olha, deixa eu mostrar aqui o texto motivador rapidinho, tá? E eu vou ler só para vocês aqui o texto 1, que fez eu pensar, né, nessa possibilidade de contraste, tá? O texto 1 fala que a internet trouxe novas formas de comunicação. Os comunicadores instantâneos, como o WhatsApp, né, o telefone pela internet, como o Skype, o e-mail, as redes sociais, como o Facebook, entre outros, são ferramentas baseadas em internet que possibilitaram uma verdadeira revolução na forma como nos comunicamos com outras pessoas. Tá aí, ó, dá para fazermos um D1, né? O próprio texto motivador está dando esse direcionamento também, tá? E este é um ponto muito positivo, pois não só barateou o custo da comunicação, como tornou as pessoas mais próximas. Olha aí como é relevante, né? Mas há um lado negativo. Esse texto não está muito legal, porque realmente faz com que a gente pense, poxa, então dá para trabalhar, né, esse lado positivo, ou seja, o contraste, né? Mas há um lado negativo, que é a exclusão digital. Olha aí a dificuldade, né? Exclusão digital, ou seja, muitas pessoas estão sem acesso à internet e, do ponto de vista tecnológico, estão excluídas digitalmente. Então, olha, essa exclusão já vai ser uma consequência, né, gente? Então, eu tenho aí uma tese que é desigualdade social, né? Então, vocês podem fazer aí ou um D1 ou um D2, né, de desigualdade social, mostrando que nem todos têm acesso a essa tecnologia. Então, vamos lá, aqui, como seria a nossa introdução, tá? Vocês podem trazer um contexto histórico, né? Eu pensei aqui da questão, vocês falaram do contexto que surgiu a internet, que foi o contexto da Guerra Fria, tá? Eu até tenho uma redação nota 1000 que fez isso, que foi lá de 2018, então eu vou ler aqui rapidinho, né? Por um lado, né, que foi justamente a candidata trouxe o lado positivo, tá? E ela colocou a Guerra Fria, não na introdução, mas ela colocou no D1, que foi para justamente contextualizar, né, trazer essa relevância. Então, relevância do tema, ou um D1 positivo, né, como vocês falam também. Por um lado, a utilização, aí no caso a aluna usou algoritmos, né, possui seu lado positivo, porque foi o tema lá de 2018. A internet surgiu no período da Guerra Fria, com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento. Hoje, olha aí vem, né? Hoje a internet pode ser utilizada para ouvir música, assistir filmes, ler notícias e também se comunicar. É isso. Falar dessa questão positiva, né? Então, ela proporcionou, né? A internet proporcionou à sociedade, né,
muitos benefícios, né? Muitos avanços, tá? Então dá para a gente fazer sim um D1 trazendo as relevâncias do tema, e vocês podem usar esse contexto histórico aí para ficar bem interessante ali a abertura. Ah, já que eu fiz isso, prof, então como é que eu posso fazer a introdução? Então eu não vou usar o contexto histórico ali da Guerra Fria? Ah, a gente estava pensando hoje também, né, em sala de aula, já fazendo uma prévia disso aqui, a gente pensou em alguns filmes, né, que falam da questão da internet, em que você já poderia puxar o link. Por exemplo, tem o Dilema das Redes, um documentário muito bom, né, que vai falar dessa questão das redes, né, e da influência e tal, desse lado, né, negativo, né, que você já pode fazer aí o contraste, tá? Alguns alunos também me falaram hoje, prof, já que você vai tratar desse tema, que tal trazer o Detona Ralph, né? Lá que ele tem o Detona Ralph é um que é da internet. Gente, agora esqueci o nome direitinho do filme, mas os alunos indicaram isso, eu achei bem interessante, só para vocês contextualizarem a questão da internet, vai ficar bem interessante também, tá bom? Então, pronto, ficou, né? Se vocês quiserem fazer um D1 positivo, a gente poderia trazer a questão do contexto histórico e falar dessa relevância, como é que ela é utilizada. Então, trazer essa inclusão. E por falar em inclusão, o D2 poderia ser essa desigualdade social. E para desigualdade social, nossa, a gente tem muito repertório aí. Hoje nós estamos retomando a questão, né, do Ariano Suassuna, né, na questão dos dois países, né, o dos privilegiados, os despossuídos, e que vocês poderiam colocar isso. Ou então Milton Santos, gente. Olha aí, Milton Santos, ficaria muito bom também, para vocês falarem dessa questão dos excluídos mesmo, tá? Que essa concentração de renda, até pensei aqui, ó, a concentração de renda impede, né, por exemplo, que a globalização seja contemplada por todos, que esse acesso a internet seja contemplada por todos. Então, você vai mostrar, né, que o serviço de internet se restringe, por exemplo, àqueles que possuem melhores condições financeiras. Lembra que eu falo para vocês aprofundarem a argumentação? Então, explica direitinho. Então, as pessoas que possuem melhores condições financeiras, de modo que a parcela social que vive, por exemplo, de baixos salários, geralmente que esse salário é usado mais para as necessidades básicas, como alimentação, né, não consegue sequer ter acesso a um dispositivo eletrônico, tá? Então, aí você já consegue argumentar falando dessa questão né, da desigualdade, que é um dos desafios, tá? Outro desafio poderia ser também essa falta de conectividade mesmo, né? Conectividade de algumas regiões, tá? Aqui eu tenho um dado para vocês, né? O IBGE, segundo o IBGE, 4,5% das pessoas em todo o país não acessam a internet devido à indisponibilidade das bandas largas, né? Das bandas largas nos locais que frequentam. Olha aí, então seria também uma outra possibilidade de você discutir sobre isso, tá? A proposta de intervenção, você vai trazer ali, né? Nós temos aí dois argumentos que você pode fazer só uma solução, né? Você pode trazer aí, por exemplo, o Ministério das Comunicações, né? O governo federal, né? Por meio do Ministério das Comunicações, por exemplo, vai criar um programa capaz de criar pontos focados no uso de aparelhos eletrônicos com internet gratuita, né? E de levar acesso à internet às áreas remotas, né? Remotas do país, e possibilitar aos habitantes o contato com essas ferramentas digitais, né? Então é isso. E lembrar aí, gente, não esquece, são 5 elementos, tá? Agente, ação, modo e meio, efeito e detalhamento de um desses elementos. Então, pronto, essa aula foi muito rápida, porque esse tema é muito fácil de falar, muito gostoso de falar, tá? Do eixo tecnologia. E lembrei mais um repertório, né? Vocês também podem trazer o Jobs, né? Que ele fala que a tecnologia move o mundo, né? Essa citação muito famosa. E um outro que eu gosto muito, que é o Pierre Levy, que ele vai falar que a cada nova tecnologia surgem, né, os novos excluídos. Olha aí, os excluídos, no caso, né, que não têm acesso a essa internet. Então, aí vão surgindo novos repertórios que vai com certeza ajudar vocês nessa argumentação. Eu acho que esse tema vai ser um sucesso, vocês vão arrasar, viu? Um abraço para todos e até a próxima aula.